Oi, galerinha! Agora a gente vai para a página 80, que vai falar da língua, usos e reflexão. Então, olha só, agora a gente vai falar sobre as onomatopeias, palavras que imitam sons. Atividade oral e escrita. Releia este quadrinho. Tá vendo esse quadrinho aqui que estava lá na nossa primeira historinha? Onde vai? Chomp, 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 tá vendo? Essas palavrinhas são onomatopeias. Tá na hora do meu almoço. Leia as palavras que estão imitando o som de Horácio Comento, que é o chomp, chomp. Nas histórias em quadrinhos, é comum serem usadas palavras que imitam os sons. Essas palavras são chamadas de onomatopeias. Depois eu vou mandar um vídeo complementar para vocês explicando o que é onomatopeias e mais algumas, tá bom? Mas é um conteúdo tranquilo. Talvez vocês já tenham até visto no ano passado, tá? Daí nós temos uma historinha cheia de onomatopeias aqui, bem bacaninha. Quero que vocês leiam ela, né, para vocês terem entendimento. Todos os sons aqui que fez, né? Bem legal. O Maurício de Souza é ótimo, né, gente? Aí a gente vai para o número 2, né? O que aconteceu nessa história? Então, a não vai conversar com os colegas, porque agora é com a gente aqui, né? Bom, o que aconteceu? A Mônica estava com dor de dente, acho que o dente dela estava mole. Quem nunca fez aquela situação de amarrar o dentinho com um fio e alguém puxar, né? Tem muitos pais que são ótimos nisso. E aí colocaram para puxar, os meninos puxaram, amarraram na porta e mesmo assim não conseguiram, né? Porque a Mônica é muito forte. E aí ela mudou de ideia no final, falando que ia no dentista, né? Então, agora, converse com os colegas sobre o som que cada uma das onomatopeias a seguir quer reproduzir. Então, vamos lá para as onomatopeias da história. Então, o que é esse tom, né? Esse tom é lá no terceiro quadrinho. Eu acho que quando os meninos puxaram a corda, ao invés de eles continuarem puxando naquele sentido, eles foram puxados para trás, né? Foram tensionados para trás. Então, é como se fosse o barulho da corda quando parou de se estender para frente, tá? Esse cras aqui, esse cras é o barulho deles batendo na porta, né? Porque eles amarraram a corda na porta e eles iam fechar a porta, mas eles não conseguiram e a porta voltou contra eles. Esse vrum aqui é o barulho do motor do carro, né? Esse croc aqui é o barulho de alguma coisa quebrando, porque quebrou, né, o para-choque do carro. Agora, faça uma lista de outras palavras que representam sons. Bom, aqui tá fácil, né? Porque a gente tem o tic-tac do relógio, quando faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. A gente tem quando alguém bate na porta lá, que faz toque, toque, toque. Quando a gente faz cabrum, que é o barulho de um relâmpago, né? E vários outros. Se vocês souberem outros aí, né? Tipo de um despertador, trim, pode colocar também, tá bom? Só essa que precisa realmente responder no livro, né? Que tem espaço ali para isso. Agora a gente vai para língua falada e língua escrita. Então, junção, redução de palavras, hesitação e pausas na fala. Tem diferença, né? Na fala a gente faz o né, a gente dá um tempinho a mais e na escrita a gente tem que usar a pontuação. Então, na história de Horácio, vimos alguns jeitos de falar que são próprios do uso cotidiano, isto é, no nosso dia a dia. Releia o quadrinho a seguir. Então, mas não dá, né, Horácio? E a montanha de cascas de coco e banana daqui a um ano, né? Então, olha só. Né é a forma abreviada de não é, usada na fala espontânea. Aquela que acontece entre amigos, colegas, familiares, isto é, em situações informais de comunicação. Na fala é muito comum reduzir palavras. Observe, tá bem, mas não dá, né, Horácio? Então, aqui onde está em negrito, lá no seu livro, são
as palavras que a gente reduz, que na fala a gente fala mais sucinto. Se a gente for escrever, não pode, né? Ainda mais se for um texto formal. Não é que não pode, dependendo do tipo de texto. Se você for escrever um bilhete ou escrever uma história em quadrinho, você usa. Mas se você for escrever uma narrativa, daí não é bacana colocar. Agora vamos para a atividade 1. Agora você. Nos quadrinhos a seguir, Denise quer ajudar sua amiga Mônica a mudar algumas atitudes. Leia e veja o que acontece. Bom, eu não vou ler o texto, você vai fazer uma pausa e vai ler o texto e aí a gente vai seguir, então, lá na página 83 com as atividades, tá bom? Pode pausar e ler o texto. Letra A. Você já conhecia a expressão pavio curto? O que ela quer dizer? Bom, nesse caso aí da nossa amiga Mônica, é bem fácil, né? A gente sabe que ela é brava, briguenta, né? Então, pavio curto quer dizer que é uma situação de uma pessoa brava que perde o controle facilmente. Na letra B, Denise fala que dará uma aula de autocontrole. O que pode significar autocontrole? Né? É domínio próprio. Esse autocontrole é quando a pessoa consegue controlar a si mesma, tá? Então, ela vai conseguir, no caso, dominar, né, o seu gênio. Releia as falas de Denise. Mo, que é de Mônica. Você não precisa ficar brava por qualquer coisa. Não. Você não tem pavio fofes. Aqui é um apelidinho que ela usou para Mônica, tá? O que querem dizer os termos destacados? Então, agora você vai registrar aqui o apelido da Mônica. Esse fofes é a mesma coisa que fofa, que fofinha, né? Aí você vai responder. Letra D. Que sentimentos Denise expressa com essas formas de chamar a amiga? Então, vai colocar ali para mim. Que sentimento, né? Quando a gente chama um amigo por um apelidinho, ou né, apelido do nome mais curtinho, ou por um adjetivo carinhoso, o que a gente está querendo fazer com isso? O que a gente está dizendo? Né? A gente está trabalhando com carinho, com respeito, com afetividade. Letra D. Letra E. Observe. Pó parar. Que troço mais bobo. As expressões destacadas são comuns na língua falada. Reescreva as frases substituindo essas expressões por outras que você conhece. Faça adaptações nas frases se necessário. Bom, aqui vai ter N situações, né? Porque cada um pode inventar uma forma diferente. Mas assim, aqui esse pó parar significa que pode parar, né? Você pode mudar, colocar adjetivos, né? Sinônimos, aliás, ali, mas vai ter que dizer que é para ela parar. Que troço mais bobo. Esse troço você pode mudar também por sinônimos. Então, que situação mais boba, que, né? Você vai usar sinônimos e vai mudar essa frase. Vamos lá. Outra característica da fala informal que usamos no dia a dia é a hesitação, a pausa para pensar, a possibilidade de não completar o pensamento. Eu faço bastante isso. Então, olha só. Releia o quadrinho em que a fala de Mônica vem sinalizada com reticências. Ó, eu sei, eu tento me controlar. Mas quando vejo, daí reticências, ela não concluiu a fala dela, né? Quando vejo cebolinha, quando vejo uma injustiça, quando vejo, né? Pode ver um monte de coisa ali. O sinal de pontuação que marca essa hesitação, essa pausa na fala, é chamado de reticências, tá? Então é para vocês aprenderem a usar as reticências, tá bom? Vamos para a próxima agora. Na número 2, vai voltar lá na historinha do Horácio.
Releia as falas de Horácio e de Tecodonte nos quadrinhos a seguir e circule o sinal de reticências. Tá vendo aqui, ó? Pode circular. Aqui também, ó, de, pode circular. Mas, muito bem. Vamos lá. Como cada uma dessas frases pode ser lida em voz alta? Treina aí, lê em voz alta para a gente ver como que você vai dar essa entonação. Lê para a mamãe, lê para o papai para ver se você está lendo certo, tá bom? Letra B. Assinale os sentidos que as reticências podem dar às frases dos quadrinhos. Então, olha só. As reticências podem deixar alguma coisa no ar? Podem, né? Deixar para a pessoa entender, completar a frase para dar sentido? Sim. Demonstrar admiração? Não, nesse caso aqui de admiração é um ponto de exclamação. Demonstrar dúvida? Sim, né? Não sei se... Aí continua, então pode demonstrar dúvida sim. Deixar o ouvinte completar algum sentido? Sim. Mostrar insegurança ou hesitação? Sim, né? Já foi até falado ali, né, na página anterior. É o falante o que fala, quem escolhe a linguagem para empregar nas diversas situações e dá a ela a entonação e o ritmo que considera melhor para alcançar sua intenção. Não há linguagem mais certa ou mais errada. A escolha do que utilizar dependerá da situação em que você está, da intenção que você tem ao falar, do destinatário de sua fala ou escrita, isso é, a quem você se dirige e do seu jeito de se expressar. Então, pensa lá, tem algumas pessoas que falam bonito, né? Que você fala, nossa, que bacana. Então, olha só, dentro de uma situação de trabalho, a gente prefere usar a linguagem formal, né? Porque fica mais sério. Já com amigos, com algum familiar, alguma coisa assim, você já faz uma fala mais informal, mais descontraída, mais cheia de palavras, né, comuns ao nosso cotidiano, igual né? Intenção da fala. Se você for pedir um aumento de salário, se você for falar alguma coisa séria, dar uma notícia de uma doença, você vai procurar que essa intenção seja mais direta. Agora, se você estiver contando uma piada, se você estiver fazendo outro tipo de fala, aí essa entonação pode ser mais descontraída, né? Destinatário. Então, é a quem você está falando, né? Com quem você se dirige. Tenho certeza que se você for falar lá com o padre ou com o pastor da sua igreja, você vai falar diferente por exemplo, se você for falar com uma pessoa da sua família, o seu avô, sua avó, sei lá, né? A gente demonstra, assim, maneiras de nos expressar, dependendo com quem a gente está conversando, né? Lembre-se, cada pessoa tem um modo próprio de se expressar, por isso deve-se sempre respeitar o jeito de cada um. Então, às vezes a gente conversa com pessoas que são um pouco mais humildes que a gente, e aí eles têm uma situação, né, uma maneira bem mais simples de falar, mas não que não seja respeitosa, né? Então é feio a gente ficar reparando se a pessoa fala errado, é feio a gente ficar apontando os erros da fala da outra pessoa, a não ser que você tenha intimidade com ela, né? Então é comum, assim, mãe, pai que nos amam, né, que estão nos orientando aí para a vida, é comum essas pessoas poderem falar assim, não, filho, não é truce, é trouxe, fala corretamente, tá? Então, assim, encara isso como uma coisa boa, porque quanto mais verbetes você aprender, melhor você vai falar, melhor você vai se comunicar, tá bom? Um beijão, vou fracionar o vídeo, até a próxima!